A lição de número 2 tratou das questões relativas aos 3 grandes desafios em missões. Nós temos o desafio étnico, temos o desafio linguístico e temos o desafio socioeconômico. Com relação ao desafio étnico, é passar a nossa cultura para poder falar para outra cultura. Eu expliquei que no Brasil, por exemplo, nós temos mais de 300 tribos indígenas e mais de 100 povos representados só dentro do Brasil, o que já mostra que dentro do Brasil nós temos um grande desafio étnico, etnia, povo. Nós temos o desafio linguístico, mais uma vez citando os indígenas, nós temos mais de 200 línguas indígenas vivas ainda, e só temos 4 Bíblias completas traduzidas para os indígenas. E nós temos o desafio socioeconômico, a dificuldade de testemunhar o Evangelho para os mais ricos dos mais ricos e para os mais pobres dos mais pobres. Então essa foi a nossa segunda lição. A nossa terceira lição, nós mergulhamos na grande comissão, que está lá registrada em Mateus 28, do 18 ao 20, e tratamos dos 4 T da grande comissão. Na lição de número 4, nós vimos a importância do envio da igreja. Ninguém deve sair em missões sem ser enviado pela igreja. Isso quando falamos de missões aqui, estamos falando de missões onde a pessoa precisará de um suporte maior, tipo o nosso missionário Tiago Charaba, que está entre os curdos, a família missionária, onde o reverendo Jessé Fogaça é o representante dessa família. Está lá no Timor-Leste traduzindo a Bíblia para diversas línguas, junto com a Ellen e a Rebeca. Ou a missão entre os ateus, como Maurício Rolim e sua família estão fazendo, e outros missionários que estão no Uruguai. Uruguai, que só tem 10 anos de igreja presbiteriana, vai fazer 11 agora. Então, a importância do envio da igreja. Ninguém deve sair fazendo missões por aí, dizendo-se chamado por conta própria. A igreja deve enviar, a igreja deve considerar essa parte do seu corpo como estando mais avançado e cuidando deles. Na lição de número 5, eu vou enviar tudo isso novamente lá no grupo de informativos, para quem quiser ter o treinamento. Na lição de número 5, nós vimos a questão do chamado missionário, e mais uma vez reforçando que todos nós, sem exceção, temos um chamado missionário. O Senhor Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Nós temos a mesma missão de testemunhar a salvação em Cristo Jesus a todos os povos, a todas as pessoas, sem exceção. E hoje, encerrando, nós teremos a lição de número 6, que trata, pode passar o slide, da contextualização em missões. Por que será que nós temos dificuldades hoje em dia, por exemplo, de pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho para os adolescentes desse tempo? Por que que nós temos tanta gente fazendo, como eu disse durante o culto, eventos geracionais, culto de adolescente, culto de criança, culto de jovem, culto da mamãe que acabou de ter bebê, culto do papai que viu o filhinho andar pela primeira vez. O pessoal inventa culto de tudo que é coisa para poder atrair as pessoas. Fazem isso exatamente porque eles estão tentando contextualizar, mas eles estão passando dos limites fazendo isso. Pode passar? Vamos ler então a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o objetivo de contextualizarmos o Evangelho em qualquer nação, ou qualquer povo, ou qualquer tribo urbana, é para que todas as pessoas possam se dobrar diante do nome de Jesus Cristo. Pode passar? Então, precisamos fazer uma diferenciação entre evangelização e evangelismo. Próximo. Evangelização é, então, apresentar, proclamar o conteúdo do Evangelho. Evangelismo é a estratégia, método, forma, abordagem da apresentação, proclamação do Evangelho. Então, a evangelização é o conteúdo e o evangelismo é a estratégia, é a forma que fazemos. Por exemplo, eu posso fazer evangelismo usando uma pesquisa de campo. Posso fazer uma pesquisa de campo com as pessoas de porta em porta, perguntando o que elas sabem sobre os 10 mandamentos. E confrontá-las com os 10 mandamentos e apresentar Jesus. Eu posso fazer evangelismo falando sobre a estrada de Romanos, que mostra em alguns versículos como somos pecadores e como precisamos de um Salvador e quem é o Salvador. Posso fazer evangelismo de uma maneira que eu demonstre às pessoas, através do meu testemunho, o que Cristo pode fazer na vida de alguém. Esse é o método, a abordagem. Mas o conteúdo é sempre o mesmo. Somos pecadores, precisamos de um Salvador, o Salvador é Jesus. Não somos salvos por obras, mas sim pela fé, somente em Cristo. Continuando, o conteúdo, há somente um Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículos 8 ao 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Maldição. O conteúdo do evangelho é inegociável. Se alguém encontrar, pode ler, tá? Atos 4:12 e 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. Irmãos, bem lembrados do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos a preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então nós vemos que o conteúdo do Evangelho é inegociável. Não podemos tratar o Evangelho como um Evangelho de "ai, Deus te ama". Isso não é o Evangelho. Nada pode ser omitido ou adicionado do Evangelho. Mateus 28, do 18 ao 20, que é a grande comissão. Jesus, eu peço aos adultos que sentem entre as crianças, por favor, para que elas possam prestar atenção. Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus aproximou-se falando-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observe que nesse texto você tem que ensinar a guardar todas as coisas. Nada pode ser omitido. Apocalipse 22, do 18 ao 20. Alguém pode ler? Apocalipse 22, do 18 ao 20.
Então nós vemos que nada pode ser adicionado à Escritura. Então as crianças aprendam a palavra de Deus, a Escritura, e não aceitem nada além do que está nela. A Escritura é a única regra de fé e de prática. E mais uma vez o texto de Gálatas 1, 8 ao 9, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldição. Portanto, nós vemos aqui que o conteúdo do evangelho é um só, ele é inegociável, nada deve ser omitido, nada deve ser adicionado ao evangelho. Pode passar? E aí nós temos os desafios, pode passar o outro também. Aí nós temos os desafios da pós-modernidade, que é a época que nós vivemos. Nós temos esse grande desafio. Nós vemos aqui que nós temos que estar preparados em nosso tempo, no lugar onde estivermos, seja na nossa profissão, seja do nosso local de trabalho, seja dos nossos relacionamentos pessoais, nós precisamos estar preparados para responder aos questionamentos do nosso tempo. As pessoas vivem dizendo, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz, um só caminho leva a Deus. Cada um tem sua verdade. A Bíblia diz, eu sou a verdade. Não existe verdade absoluta. O Senhor Jesus mostra que Ele é a verdade absoluta. O mais importante para você se sentir bem, o Senhor não quer saber se você vai se sentir bem ou não. Ele quer que você seja transformado para ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. Não existe religião certa. De fato, não. Religare é um sentido de que o homem busca a Deus através das suas obras. Só existe um caminho, e o caminho é Deus descendo ao homem para salvá-lo. Todas as religiões são erradas, só a sua certa. A nossa fé é a única fé verdadeira. Doa a quem doer. A Bíblia é um livro ultrapassado e adulterado. Me mostre aonde ele é adulterado. Você não é capaz de fazê-lo. Ah, mas tem tantos textos que discordam. Mostre as discordâncias. E apresente o texto grego. Nenhum deles consegue fazer isso. O que importa é o amor. O amor verdadeiro não inocenta o culpado. O amor verdadeiro exige uma justiça seja realizada, ou em Cristo, ou na condenação eterna. O amor verdadeiro confronta o pecado. O amor verdadeiro mostra que nós precisamos de um Salvador. Esse negócio que importa é o amor, nada mais é que a ideia de me deixe pecar em paz. Pare de falar na minha cabeça sobre salvação em Jesus. Eu quero viver do jeito que eu quero viver. Nós precisamos ter respostas para estas coisas, e elas estão na palavra. Siga o seu coração. Jeremias diz que o coração do homem é enganoso e extremamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? E nós precisamos confrontar essa geração com esta verdade. Obviamente, eu farei isso de uma maneira. E aí eu estou falando de evangelismo. O meu jeito de fazer é o jeito que Deus mesmo já me criou para tratar dessas coisas. Na verdade, me recriou na regeneração. O seu é outro. Mas o fato é que cada um de nós temos essa responsabilidade. Então, evangelização, conteúdo. Há apenas um evangelho, cujo conteúdo é inegociável, que não pode sofrer acréscimos ou reduções. Só há um evangelho. O conteúdo do evangelho é de exclusividade. O nosso Deus não negocia com a sua palavra. João 14,6, que está aqui acima de mim, não preciso nem ler. Quem são as crianças que já sabem ler aí? Quem já sabe ler? O que está escrito ali? Então, crianças grandes e crianças pequenas, só existe um caminho para Deus. Só existe uma verdade. Só existe uma vida. Ela está no eu sou, que nada mais é do que Jesus dizendo que Ele é Yahvé, o Deus da aliança. Ninguém chegará ao Deus Pai, que é um com Deus Filho e o Espírito Santo, se não for através de Jesus. Este conteúdo é inegociável. Você não pode
se dizer amigo de alguém se você não compartilha essa verdade com essa pessoa. O destino daqueles que não creem é o lago de fogo e enxofre. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos compartilhar com os outros que eles precisam crer na Bíblia. A evangelização é feita através da palavra de Deus. Se você não tiver mais nada que você possa fazer para alguém, para levar o evangelho àquela pessoa, se você não tem como mais falar com ela, porque ela já te rejeitou de todas as maneiras possíveis, deixe uma Bíblia na porta dela. É isso que os nossos missionários fazem no Oriente Médio, nas madrugadas, nas portas dos muçulmanos. Eles deixam uma Bíblia lá. Atos 4:12. Devemos sempre lembrar que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome em que possamos ser salvos. Pode passar? Mas o evangelismo são estratégias, são métodos, são formas e abordagens diferentes. O conteúdo não pode ser adulterado, mas o evangelho pode ser, sim, apresentado com diferentes abordagens. Quando nós fazemos uma IBF, por exemplo, é uma das nossas abordagens de evangelismo com crianças. Quando nós fazemos uma reunião nas casas, essa é a abordagem também de evangelismo para os nossos vizinhos. Como nós fazemos um grupo de crescimento e comunhão, como iniciaremos no próximo sábado, lá na Casa Pastoral, às 16h30, para aqueles que quiserem aprender como liderar grupos assim, nós estamos fazendo também evangelismo, porque quando colocamos esses grupos com pessoas treinadas, com material preparado, nós estamos fazendo evangelismo. Quando entregamos um folheto e apresentamos a mensagem, é uma abordagem de evangelismo. Quando vamos para as praças, é uma abordagem de evangelismo. Quando usamos a capelania, é uma abordagem de evangelismo. Os métodos se diferenciam, a mensagem nunca. Então, nós vemos ali algumas formas como Jesus e Paulo apresentam o evangelho. Jesus apresentava por parábolas, por confronto firme, por exemplos, ilustrações, por figuras de linguagem. Ele usava a cultura daquelas pessoas. Eles eram uma cultura de campo e ele usava isso como ilustração. Nós somos uma cultura diferente, nós devemos usar isso como ilustração. Paulo fazia isso de maneiras diferentes, quando ele pregava na sinagoga, quando ele pregava entre os filósofos, quando ele pregava em Lídia, quando ele pregava em prisões. Pode continuar? A proclamação do Evangelho precisa levar em conta aqueles que nós devemos alcançar. Isso é evangelismo. Nós temos o mesmo conteúdo, mas como que nós falamos para um usuário de drogas, não é o jeito que nós falamos para as crianças. Não é o jeito que nós falamos para os pré-adolescentes deste nosso tempo. Não é o jeito que nós tratamos com o Grupo Pôr do Sol, por exemplo, onde nós temos várias pessoas de terceira idade, inclusive muitos que não são cristãos. Não posso ter a mesma forma de evangelizar um indígena como eu evangelizo um roqueiro. Não tem como eu evangelizar as pessoas que estão numa faculdade de medicina da mesma forma que eu trataria com pessoas que estão fora do sistema educacional. O evangelismo muda, a evangelização nunca. A mensagem é só uma. Jesus é o Salvador. Então nós temos para o evangelismo linguagens, formas de abordagem, ilustrações e materiais facilitadores. Nós temos que fazer, por exemplo, uma campanha para alcançar os desigrejados, termo que não existe, mas desigrejados, ou seja, os niilistas que acreditam que podem viver a fé sem ter uma igreja. Nós precisamos ter formas de abordagem para alcançar os machucados. São diferentes abordagens, mas a mensagem é a mesma. Nós podemos usar folhetos. No evangelismo, podemos usar peças de teatros, podemos usar músicas, podemos usar pregação e cultos em praças, que eu estou doido para fazer. Me fala onde que eu posso fazer, que eu quero sair na rua pregando. E quero vocês comigo. Podemos fazer ações no farol, o nosso pessoal faz isso várias vezes com aquela mensagem sobre a viagem. Nós também fazemos isso, por exemplo, no dia 2 de novembro, quando entregamos aquele folheto Não Chores. Podemos fazer evangelismo de rua, podemos fazer evangelismo na feira, podemos ficar na porta das escolas entregando folhetos para crianças.
Podemos, enquanto fazemos isso, também ter alguma coisa para chamar a atenção delas. Por que as pessoas usam palhaços para fazer evangelismo? Porque chama a atenção das crianças. Não é uma figura que eu goste muito, mas pode ser usada. Podemos representar uma história da Bíblia exatamente no horário que as crianças estão saindo da escola, para poder aproveitar aquele momento. Podemos tentar entrar nas escolas, apesar das dificuldades de hoje em dia. O evangelismo é de uma forma ampla de como se fazer. Podemos deixar folhetos disponíveis em nossos negócios. Podemos colocar alguma coisa evangelística dentro das bolsinhas que são entregues com a venda dos materiais. Várias formas, com a mesma mensagem. Só Jesus salva. Então, contextualizar é o ato de levar em conta o contexto do ouvinte na tarefa da pregação do Evangelho. Os missionários contam uma história de uma tribo que foi alcançada através de um missionário. E quando eles contavam a história que Judas traiu Jesus, eles vibravam. E eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Toda vez que falava de Judas, eles... Por quê? Porque aquela cultura acreditava que o enganador era o herói, não o que foi dado em sacrifício. Então eles precisaram depois entender a cultura para poder reverter essa verdade. Nós também devemos entender que a cultura do nosso tempo é uma cultura que é antagônica a Jesus. E é antagônica em diversos momentos de formas diferentes. Nós podemos estar dando as respostas certas para as perguntas que não estão sendo feitas. Aqui, na igreja, eu tenho o propósito, como pastor de vocês, como presbítero docente, de ensinar todo o conselho de Deus. Mas o evangelismo que cada um de nós tem que fazer, você tem que ver se a pessoa deve saber, por exemplo, sobre a predestinação. Será que alguém não crente precisa saber da predestinação para ser evangelizado? Ou ele precisa saber primeiro que ele é um pecador, que precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus? Então, muitas vezes a gente dá a resposta errada para as perguntas que as pessoas estão fazendo. A resposta certa, mas para as perguntas que não estão fazendo. Então, a contextualização de Deus é, como Deus contextualizou a mensagem dele para nós? Ele enviou o seu Filho, que se tornou humano, um de nós, para que o Evangelho chegasse até nós. E ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homem e reconhecido em figura humana. O apóstolo Paulo diz que ele se fez tudo para com todos, para que, se possível, ganhasse alguns. E isso é contextualização, mas nós vamos ver que isso não é como muitos interpretam. Pode continuar? Então, na contextualização é preciso sensibilidade cultural. Cada um de nós temos que entender a cultura do próximo que nós queremos evangelizar. Nós precisamos ser capazes de ouvir o background, a parte básica da formação daquela pessoa. Vamos dizer que essa pessoa foi educada numa família espírita. Para nós apresentarmos Jesus para alguém que acredita em reencarnação, sendo Jesus o Salvador que promete ressurreição e mostra que reencarnação não existe, nós temos que ver como vamos fazer o evangelismo dessa pessoa. Você precisa aprender, então, sobre a cultura receptora daquela pessoa que você quer evangelizar. Você precisa reconhecer a importância daquela cultura para a conversa que você vai ter com ela. Você precisa respeitá-la até onde seja possível. E até onde seja possível, até onde essa pessoa não comece a blasfemar de Deus. Se ela blasfemar de Deus, como diz Calvino, até um cão ladra quando o seu dono é atacado. Nós temos que fazer a mesma coisa. Então nós devemos respeitá-la até onde seja possível. Nós devemos utilizar links na cultura dela, ou seja, o que é viável na cultura. Para falar de Jesus, nós devemos usar. Nós devemos entender a cosmovisão dos ouvintes. E aqui eu lanço um desafio para os irmãos.
Nós precisamos primeiro saber qual é a nossa cosmovisão. Qual é a visão de um mundo que um cristão deve ter? Muitos de nós acreditamos que somos cristãos e podemos sim já ter sido resgatados e justificados pela fé, somente em Cristo, que é a beleza da nossa salvação, mas nós precisamos a cada dia desenvolver a mente de Cristo em nós. Nenhum de nós aqui nasceu o bebê na fé e já aprendeu tudo do Evangelho. Pelo contrário, isso é uma tarefa da vida inteira. Então, para você ter uma cosmovisão verdadeiramente cristã, você precisa entender o que é, de fato, a mente de Deus na Escritura. Então, nós precisamos tratar destas coisas, de cosmovisão e coisas desse tipo, para que quando nós formos testemunhar o Evangelho, testemunhar de fato a mensagem do Evangelho, a evangelização. E também devemos conhecer a cosmovisão dos ouvintes. Acho que o Vinícius estava quando eu apresentei aquela palestra de cosmovisões e mostrei as diferenças entre elas. Tem até uma pesquisa que mostra se a sua cosmovisão é totalmente cristã ou se ela é corrompida pelo mundo. Depois nós podemos até fazer isso para cada um de vocês avaliar a si mesmo. Precisamos conhecer as realidades existentes, porque nós vamos apresentar a realidade última, que é Jesus. Precisamos avaliar e analisar essas realidades e as respostas a elas. Viu que eu mostrei as perguntas do pós-modernismo e respondi de algumas formas. Porém, o conteúdo do Evangelho deve ser sempre o mesmo. Alguns exemplos rápidos. A cultura dos indianos, os homens andam de mão dadas na rua. As mulheres sempre andam atrás dos homens. E eles não usam aliança de casado. Entre os índios, é costume gritar para chamar alguém. E eles, muitas vezes, usam roupas típicas. Na América Latina, lá no Uruguai, onde eu fui 2 vezes, os homens dão beijo no rosto um do outro. Um beijo, que é um ósculo. E batem palmas para chamar na frente das casas sem gritar. Eles nunca gritam o nome da pessoa. Nós fazemos isso. Mas lá eles só batem palmas. Então nós precisamos conhecer esses detalhes. Bobos alguns aqui, é verdade, mas alguns detalhes da cultura que queremos comunicar. E agora nós temos a diferença que nós devemos pensar na contextualização, que é o evangelismo, lembram? E a secularização. Há limites para contextualizar. Eu não posso virar mundano para apresentar o Evangelho. Eu não devo ir para uma balada para apresentar o Evangelho para alguém. Eu não devo me embebedar para apresentar o Evangelho para ninguém. Pode continuar? Então, quais são os sinais de secularização ou mundanização? O que é inegociável no Evangelho começa a ser influenciado e perde força. Eles estão fazendo isso? Mas é a cultura desse tempo. Se é pecado, nunca vai deixar de ser. O conteúdo passa a ser servo da cultura, contexto. Não, espera aí. Não confronta as pessoas, não. Não fala de pecado, não. A gente atrai mais com mel do que com fel. Isso só mostra que as pessoas estão cedendo à cultura, ao contexto da época. Estão adotando o politicamente correto, em vez de adotar a clareza da Escritura. Hoje à noite eu vou pregar sobre o início do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo na Galileia, após ele ter saído da Judéia. E a mensagem é sempre a mesma: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso não pode mudar, meus irmãos. Hoje nós temos uma igreja que enche, ela infla, estão cheias, 2.000, 3.000 membros, com uma mensagem que fala de um amor falso, de um Cristo falso. Está cheio, não confronta ninguém, não ensina sobre pecado. O culto solene virou um momento de comemorar. Vamos celebrar. Essas pessoas não entrarão no reino dos céus, porque eles não creram no verdadeiro Cristo. A evangelização, ou seja, o conteúdo, foi mudado para agradar os homens. Deus nunca teve a preocupação de agradar os homens. Deus tem a preocupação de salvar os homens. Então nós não podemos ceder ao
que é aceito e agradável. Nós devemos, sim, ver a forma que falaremos para cada um, mas nunca negociar o conteúdo. Pode continuar? Com isso, a fé deixa de influenciar e passa a ser influenciada. Por que os cristãos não estão afetando o Brasil? Porque é um Brasil que diz ter 30% a 35% de evangélicos, ainda é uma das nações mais corruptas do mundo. Enquanto algumas centenas de crentes verdadeiros na Inglaterra afetaram todo um país, ao ponto de bares e outros pontos de prostituição serem fechados, porque eles viviam o Evangelho. A maior parte dos cristãos de hoje não faz isso. Nós negociamos a evangelização, dizendo que estamos fazendo evangelismo. A mensagem é distorcida e adaptada. Deus não quer te julgar. Deus só quer te amar. Ele é o juiz de toda a terra. Ele não deixará de ser. A justiça terá que ser perfeitamente vindicada. Nosso Deus é um Deus 100% irado contra o pecado e os pecadores. Não deixará de ser. Então a mensagem não pode ser distorcida e adaptada. Nem o conteúdo pode ser omitido ou adicionado, a fim de ser contextualizado. A igreja odierna, ou seja, de nossos dias, ela não fala de inferno, ela não fala de juízo, ela não fala de condenação, ela não fala de questões morais, de pecado. Ela fala de como os homens podem se dar bem neste mundo. Sendo que o Evangelho diz que nós devemos rejeitar este mundo. Costume cultural é diferente de pecado cultural. Observe alguns pecados culturais, por favor. Os índios, eles abraçam postes e ídolos, eles abraçam imagens, eles sacrificam crianças defeituosas. A América Latina inteira, por causa do catolicismo trentino que nós recebemos nesses países, são idólatras de santos, adoram santos o tempo inteiro, fazem procissão àqueles bonecos de barro. Na África, o feiticeiro é considerado o homem mais consagrado. E no islamismo e também entre os africanos animistas, a poligamia é como se fosse correta. Tudo isso é pecado e deve ser confrontado. Os ciganos acreditam que o roubo, as mentiras e a falsificação é justa. Eles têm mesmo que suplantar outros povos. Pecado cultural é diferente de necessidade de contextualização. No Irã, se uma mãe morre no parto, eles matam a criança. Porque consideram que nasceu um djinn, nasceu um demônio. Isso acontecia também no Brasil, entre os indígenas. Os índios araras, se nascem gêmeos, eles matam um. E a FUNAI quer impedir que missionários cheguem até lá. A África é totalmente permitido por lei o homem bater na mulher. Nós, como cristãos, devemos sempre chamar de pecado o que é pecado. E aqui, irmãos, é completamente pecado um homem levantar a mão contra sua esposa. Moçambique, a mulher trabalha na roça e carrega peso como se fosse um homem. E o homem não a ajuda. Então nós precisamos sempre pensar também na nossa cultura. Deveríamos nós ficar imitando festa de São João? Deveríamos nós ficar imitando festas juninas dedicadas a ídolos? Deveríamos nós termos festa de Halloween? Alguém sabe dizer o que significa em inglês a palavra Halloween? Não, senhor. Dia das Bruxas é como nós conhecemos. Mas é dia de todas as almas.
Esse é o significado de Halloween. É uma crença que as almas estão por aí fazendo o que quer. O que a Bíblia diz sobre o homem que morre? Aos homens está ordenado morrer apenas uma vez e depois disso o juízo. O que Jesus ensinou na parábola do rico e do Lázaro? Aqueles que estão do lado de lá não têm nada com os que estão debaixo do sol. Quando você comemora o Halloween, você está falando que isso é mentira, que a Bíblia é mentira. Outra coisa, deveríamos jogar capoeira? O que é usado durante a capoeira para poder coordenar os movimentos? São pontos da religião africana, dedicada a almas novamente, porque eles são animistas. Eles creem que tudo tem alma. Essa flor de plástico para eles tem alma. Nós, como cristãos, podemos contextualizar o jeitinho brasileiro? Nós podemos achar que não tem nada a ver passar a perna no outro para ter vantagem? Não, meus irmãos, nós não podemos. Então, quando nós contextualizamos o Evangelho, nós não podemos aceitar os pecados culturais. Nós devemos confrontá-los. A Bíblia é a nossa cultura magna e deve ser inegociável. Portanto, cada cristão aqui presente, desde o menor até o maior, até o mais velho, você precisa conhecer totalmente esse livro. Esse livro precisa ser seu alimento diário. Para facilitar para nós presbiterianos, nós temos os nossos símbolos de fé, para que a gente possa entender a doutrina, a base da doutrina. Se você não está estudando a este ponto, provavelmente você está aceitando pecados culturais. Você está negociando a mensagem. Você precisa ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Para ter fé, você precisa conhecer. Para praticar, você precisa aceitar que isso é verdade e que se você faz diferente, você tem que mudar. Então isso é inegociável. Então, até que ponto nós podemos contextualizar no evangelismo? Até o ponto que a Bíblia diz que podemos. A Bíblia determina o que pode ou não pode ser abraçado culturalmente. Ela delimita as fronteiras sobre a nossa vida de santidade, pois nós somos um povo santo, separado para Deus. Como diz Pedro lá, nós somos uma nação de sacerdotes, reino de sacerdotes, povo santo, separado, escolhido. Então nós não podemos viver como esse século, nós não podemos viver como este mundo. A nossa vida não pode ser subordinada a fatores culturais, deve ser sempre guiada pela Bíblia. A Bíblia coloca padrões morais inegociáveis e devemos interpretá-la com os princípios da hermenêutica que nós temos, que mostram que o que ela fala é a verdade. Então, em contextualização, ou seja, evangelização e evangelismo, o que importa é o que as Escrituras ensinam e não o que eu e você acreditamos, o que eu e você recebemos da nossa educação secular, da educação de nossos pais ou de qualquer outra fonte que não esteja de acordo com as Escrituras. Com isso eu encerro essa sequência de 6 lições sobre missões e as missões na igreja local. Me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida e anuncio que a partir do mês de outubro nós teremos uma classe comigo. Quem quiser vai ter que fazer inscrição para fazer essa classe. Aqueles que quiserem fazer profissão de fé precisarão passar por essa classe. Aqueles que estiverem dispostos a repassar o que é ser um presbiteriano podem também fazer parte desta classe, porque nós trataremos de todo o aspecto de que é ser membro de uma igreja cristã, bíblica e reformada nesta classe. Nós trataremos do porquê nós somos diferentes das demais igrejas por aí que estão negociando o Evangelho para estarem lotadas.
Se tem igrejas que estão cheias, estão infladas de gente, veja se eles estão pregando o Evangelho ou se eles estão agradando homens. Não é que a nossa igreja não vai ser cheia, ela vai, se for vontade de Deus. Mas o Evangelho será pregado todas as vezes desse púlpito. Sabe por quê? Porque eu vou responder por cada um de vocês diante de Deus. Então eu não vou negociar o Evangelho aqui. Nós vamos sim evangelizar contextualmente. Aqueles que quiserem aprender sobre isso, como eu disse, já vai ter um grupo lá na nossa casa, né, amor? No próximo sábado, começando o grupo de crescimento e comunhão, nós vamos tratar da estratégia da IPB, chamada Minha Cidade para Cristo, que tem o propósito de alcançar a cidade através da pregação verdadeira, do Evangelho verdadeiro, do estudo do Evangelho de João, mas não será negociado em momento algum. Os nossos vizinhos que não entram nas nossas igrejas entrarão nas nossas casas para esses grupos, e lá nós teremos estratégias para mostrar para eles a verdade do Evangelho. Assim como nós temos que ter estratégias para sair nas ruas e evangelizar. Que Deus nos abençoe nessa missão. Antes de encerrar, alguém tem alguma pergunta sobre a lição de hoje? Pode falar. Só essa questão de contextualização, acho que essa é a mais interessante, né, para nós. Eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas devem ter passado durante o nosso crescimento, até na nossa região a gente faz parte de uma região muito católica, né, muito romana aqui no nosso estado, e a gente participava, ou era induzido a participar de eventos, seja não necessariamente da igreja, de vez em quando também, mas ou pela escolinha que a gente fazia parte, ou pelas famílias, de eventos tipo festa junina, carnaval, às vezes tem a versão infantil do carnaval quando estava na creche, eu lembro que tinha um carnaval infantil que, obviamente, não tinha nada das figuras lá, mas tinha já um confetezinho, era tipo um batismo para o carnaval quando você fica mais velho, né? Mas a pergunta é o seguinte, às vezes as igrejas querem fazer algumas coisas para atrair as pessoas e colocam essa roupagem. Mas de vez em quando a gente só quer fazer por simplicidade mesmo. Chega junho, julho, faz esse frio, dá vontade de fazer uma fogueirinha e tomar um caldo negro. Então, com os bons olhos, né? Teria algum problema se a gente fizesse isso, deixando bem claro que não era uma fé junina, não é adoração de santo, simplesmente para comer uns irmãos, às vezes até uma pessoa que está interessada em estar próximo dos irmãos, desde que fique clara essa diferença? Olha só, a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Essa é a resposta. Você pode fazer na sua casa a festa que você quiser, com caldo verde, com um monte de caldo, me chama, por favor. Não me deixe
Nós estamos numa direção completamente diferente do paganismo romano, que adora os deuses romanos em nome de santos, até hoje. Nós estamos em outro lugar, em outro ponto. Nós não somos romanos, nunca seremos, porque nós somos exatamente o que é chamado lá na Reforma, nós somos protestantes. Nós protestamos contra essa forma de catolicismo, tanto romano quanto oriental. Eles corromperam o Evangelho para contextualizar com aqueles povos. Por que eles têm um panteão de deuses para cada dia? Vocês sabem por quê? De santos para cada dia. Vocês sabem por quê? Porque os romanos tinham um panteão de deuses para cada dia. Eles só trocaram a deusa do dia tal pelo santo tal. Só fizeram isso. Essa é a contextualização que nós não devemos fazer. Por que as religiões afro no Brasil usam imagens de Maria e outros desses santos que eles idolatram? Eles são idólatras, sim. Eles quebram o mandamento, sim. Por que eles usam essas imagens? Porque eles foram forçados a fazer parte da religião oficial e queriam continuar adorando seus Exus e outras formas de idolatria animista. É por isso que você pode entrar num terreiro, e infelizmente eu entrei algumas vezes com meu pai, você pode entrar num terreiro e ver exatamente as mesmas imagens que você vê dentro de uma igreja católica. Porque atrás daquilo eles estão idolatrando demônios. Como os católicos também estão. Porque santos não têm contato com a terra. Só o santo, Jesus, é acessável através da oração. Então, tudo que tem essa aparência, irmãos, a gente tem que fugir delas. Como igreja, como povo de Deus. Ah, mas é para arrecadar fundos para missões. Não adianta. Você está mundanizando coisas que não são para ser mundanizadas. Quer fazer festa em casa com a sua família? Faça. Faça. Mas evite a associação com o erro. Nós precisamos ser um povo separado para que a nossa mensagem volte a ter influência no mundo. Nós temos cristãos aqui que são cristãos lá da década de 50, 60, quando a nossa igreja presbiteriana do Brasil era a maior denominação desse país. Quando os evangélicos, como diz R.R. Soares, eram muito fraquinhos. Pelo contrário, naquele tempo nós tínhamos influência, porque nós éramos um povo separado, um povo que vivia de fato a palavra de Deus. Hoje não tem influência porque a gente parece como todo o resto. Se é de uma linha mais histórica, as pessoas olham para nós e falam assim, é quase catolicismo trentino, do Concílio de Trento. Se é de uma linha mais, um pouquinho, não chega a ser pentecostal, mas é mais não sei o quê, eles falam assim, parece a Igreja Católica depois do Segundo Concílio Vaticano. E se é pentecostal ou neopentecostal, eles falam assim, parece com o pessoal carismático. Por quê? Porque Roma não muda, Roma só se adapta. E como ela viu esses movimentos entre nós, ela oferece essas igrejas dentro dela. Por isso nós precisamos ser diferentes. Por isso o culto reformado é diferente. Vocês viram como é que é a ordem do culto aqui, hoje pela manhã? E tem visto nas noites? Abre Isaías 6, você vai ver exatamente a mesma ordem. O culto da reforma é baseado na Bíblia. Nós temos um princípio regulador, que é a palavra. Ela diz como Deus deve ser cultuado. Porque vocês nunca verão um teatro aqui durante o culto? Porque Deus não pediu isso. O dia que não tiver culto, for um outro evento, dedicado, por exemplo, aos adolescentes, que vão trazer outros para participar, de outras igrejas, tudo bem usar o espaço aqui para fazer um teatro.
mas não é culto. Tudo bem ter lá fora um lanche, ou lá em cima. Tudo bem assistir um filme, mas quando for o dia de culto, que é uma convocação de Deus ao seu povo, nós não venhamos, por vontade própria eu vim prestar culto a Deus. Não, nenhum de nós faz isso. Todos nós queríamos passar o domingo em casa, fazendo churrasco, dormindo até mais tarde, assistindo o filme o dia inteiro. Todos nós, sem exceção. Eu não. Se você não, é porque o Espírito Santo de Deus já mudou você a tal ponto que você prefere as coisas dele. Mas o culto é uma convocação de Deus. Nós viemos aqui para prestar culto a um Deus que nos chama a fazê-lo. Nós somos congregados aqui porque o Espírito Santo de Deus nos coloca aqui. E nós devemos prestar culto a Ele da maneira que Ele quer. Isso agrada a tua carne e a minha? Não. Exatamente esse é o propósito do culto. Humilhar-nos ao ponto de reconhecermos que somos totalmente dependentes dele. Quando nós vemos cultos por aí que são celebrações, tem apresentação de dança,